Star Ocean The Divine Force, também conhecido como Star Ocean 6, para quem é mais íntimo da franquia, vai lançar amanhã, dia 27 de outubro, para as plataformas PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox One e Series e também para PC lá na Steam. Eu fui agraciado aí pela Square Enix recebendo uma cópia antecipada do jogo para poder fazer um review adiantado para vocês. E a pergunta que não quer calar é a seguinte: esse jogo vale o seu tempo? Esse jogo vale o seu dinheiro? Vamos descobrir, que eu tenho muita coisa para falar sobre esse game para vocês. A primeira coisa que eu gostaria de deixar bem claro é a seguinte: esse review que eu tô fazendo, ele é mais uma análise de primeiras impressões do que uma análise realmente assim completa do game, porque eu não cheguei a zerar o jogo ainda. Infelizmente eu recebi o jogo no sábado e eu tive que jogar ele o máximo que eu consegui para fazer um review para sair na quarta-feira. Então atualmente eu tenho cerca ali de 12 horas do jogo, já consegui avançar relativamente bem e deu para ter uma boa noção do que se trata. Mas batendo na tecla de novo, é uma análise de primeiras impressões. E talvez, depois que eu zerar esse game, pode ser que a minha opinião mude. Porque isso aconteceu recentemente com o jogo, que no meu primeiro contato eu gostei muito, e conforme eu fui chegando perto do fim, eu comecei a achar o jogo bem ruim. Então, pra gente começar aqui, eu acho que a primeira coisa mais importante a se falar para quem tá por fora do que é Star Ocean, é explicar o que é Star Ocean. Como eu já falei, o The Divine Force, ele digamos que é o sexto jogo da linha principal da série, e uma característica que digamos que seria a marca registrada da franquia é o choque entre a ficção científica e a fantasia. Ah, Vini, vários jogos fazem isso, Final Fantasy faz isso, por exemplo. Não da mesma maneira. Por exemplo, o Final Fantasy VIII é um jogo que eu considero que ele meio que mistura ali uma ficção científica com a fantasia. Você vê lá em um certo momento do jogo os personagens pilotando naves, indo para o espaço e lutando contra feiticeiras. Mas não é bem isso que Star Ocean traz, a proposta é um pouco diferente. Nessa franquia, o que eles realmente fazem é a separação desses dois conceitos. A ficção científica, ela está separada da fantasia, e em um determinado momento elas vão se chocar. Então o Star Ocean meio que traz o encontro dessas duas realidades e como os personagens de ambas as realidades vão trabalhar juntos para solucionar o problema ali que vai se desenrolar de acordo com o game específico. Outra coisa que talvez você possa querer saber, como esse é o sexto jogo, se todos os outros jogos da franquia têm ligação. Eu realmente preciso jogar todos os Star Oceans para poder jogar esse aqui? Não. Assim, todos os Star Oceans têm a sua ligação. Vou dar um exemplo. O protagonista do Star Ocean 2, ele é filho de um dos personagens do Star Ocean 1. Mas se você começar a jogar o Star Ocean 2 sem jogar o 1, você não vai deixar de entender a história do segundo jogo. Você só não vai pegar todas as referências que vão ter ali no game. A mesma coisa serve para todos os outros jogos da franquia. Agora que vocês já entenderam mais ou menos do que se trata Star Ocean, como é que esse choque de realidades, esse choque de ficção científica com fantasia ocorre normalmente nos jogos? Existe algum personagem que é um dos protagonistas que você vai poder escolher para o game, que ele pertence a essa realidade aí de planeta mais avançado. Ele já nasceu numa sociedade que se desenvolveu muito, os caras já dominam vários tipos de tecnologias, os caras estão viajando pelo espaço e tudo mais, e acaba acontecendo alguma coisa que faz com que esse personagem, junto com outros membros da sua equipe, caiam num planeta, digamos assim, subdesenvolvido, e é nesse tal planeta subdesenvolvido que a parte da fantasia vai acontecer. O pessoal desse planeta aí normalmente são povos que vivem em vilas pequenas, não dominam tecnologia nenhuma. Quando eles veem os personagens que têm tecnologia, né, falar em comunicadores, essas coisas, eles ficam, impressionante, o que é isso? É um choque de realidade. Mas acaba que por uma necessidade incomum dessas duas realidades, elas acabam tendo que trabalhar juntas e derrotar o vilão, resolver o problema que o jogo vai trazer. No The Divine Force, nós temos dois protagonistas, como já é uma tradição também na série, ter mais de um protagonista, que o que representa a parte da ficção científica é o tal do Raymond Lawrence, que é esse personagem que todo mundo achou bem esquisitão, eu também acho. O personagem tem uma cabeça que pra mim parece o fofão loiro, e o personagem que representa a parte da fantasia
é a Laeticia, a princesa do reino de Alcérios, que fica localizada no planeta Aster 4, que é o planeta subdesenvolvido em que todos os eventos do jogo vão se passar. O fato de existir 2 protagonistas em Star Ocean não significa que você vai ter 2 campanhas para jogar. Bom, na verdade meio que você até tem 2 campanhas, mas você não tem 2 histórias principais. A história do jogo Star Ocean é uma só. O que vai diferenciar se você escolher um protagonista ao invés do outro é a perspectiva que você vai ter dessa história. Exemplo para vocês entenderem. Em alguns determinados momentos da história vai acontecer algum evento lá que os personagens vão ter que se separar. Dependendo do protagonista que você escolher, você vai ver o que ele e aquela galerinha que foi com ele vão fazer nessa parte do jogo. Isso também não só acontece quando os personagens se separam. Também acontece às vezes assim, os personagens param para descansar e eles têm conversas paralelas entre eles. Você vai ver a conversa paralela do personagem que você escolheu. Se ele estiver conversando com outro protagonista, beleza, nas 2 campanhas você vai ver a mesma conversa. Mas se o Ray conversar com outro personagem e a Laeticia estiver conversando com um outro personagem ao mesmo tempo, você vai ver a conversa do personagem que você escolheu. Ou seja, a história principal não muda, só muda mesmo a perspectiva. Isso de certa forma acaba trazendo um fator replay no game, mas a série Star Ocean por si só, desde os jogos antigos, ela tem essa proposta de fazer com que você jogue o mesmo jogo várias vezes, porque nem todos os personagens que são possíveis de você recrutar para sua party, você consegue recrutá-los numa gameplay só. Por exemplo, se você pegar um certo personagem, isso vai impossibilitar que um outro personagem seja adquirido, porque não dá para ter os 2 ao mesmo tempo numa party. No The Divine Force, eu não tenho certeza se isso acontece, muito provavelmente sim, porque meio que é uma marca registrada da série, mas até o momento em que eu tô jogando, tudo que eu fui fazendo foi por instinto. Eu fui seguindo a gameplay e todo mundo que foi sendo recrutado, eu não sei dizer se eu tinha a opção de não recrutar o personagem. Eu fui só indo pra frente. E em relação aos personagens, só pra encerrar essa parte aqui, digo que de maneira geral, à primeira vista, todo mundo que entrou pra minha party, eu gostei dos personagens. Pra mim pareceu também ser todos os personagens relativamente bem desenvolvidos. O protagonista, apesar dele ter essa cabeça estranha aí, ele é um personagem que aparentemente é um cara sensato, ele é um cara que se impõe na história, ele é um cara que tem objetivo, ele quer fazer as coisas, ele tem opinião própria. Isso é uma coisa que eu gosto muito em RPG, um protagonista que faz parte da história e não é só um mero espectador. E, digamos assim, a personalidade dele é uma personalidade que me agradou. No caso eu tô falando do Raymond, porque eu escolhi ele pra jogar. Agora, outra coisa que eu gostaria de conversar com vocês é sobre a exploração do jogo. E, assim, de maneira geral, a exploração desse game lembra bastante jogos da série Tales of, como por exemplo Tales of Berseria e Arise, que você vai desbravando mapas de mundo semi-aberto, encontrando inimigos e, cara, é isso aí, vai seguindo pra frente, encontra baús em alguns locais e o mapa vai marcar o próximo destino que você tem que ir e você simplesmente vai enfrentando inimigos no meio do caminho. Não tem muito mistério em relação a isso. Porém, a parte de exploração, ela tem um negocinho a mais, que é uma característica exclusiva desse jogo, que, digamos assim, é a cereja do bolo que torna esse game único. É essa gameplay, que é um acessório que parece um jetpack, chamado Duma. O Duma, ele vai servir para praticamente 2 coisas em toda a gameplay do Star Ocean The Divine Force, tanto na exploração quanto para batalha. Na parte da exploração, você vai usar o Duma, pelo menos até onde eu tô no jogo, principalmente para 2 coisas. Para você poder usar uma espécie de radar, que ele escaneia baús que estão próximo a você. É uma mecânica que eu achei um pouco esquisita de usar, porque você tem que realmente ficar parado para poder usar. Não é uma coisa assim, você tá correndo e você pode ativar. Não, você tem que parar o personagem e ativar o radar. Não achei isso muito bom. Não sei se isso dá um upgrade no final, né? Porque as habilidades do Duma dá para você upar. E a outra coisa que você vai usar normalmente é para atingir outros locais. Você segura o botão de ombro, se eu não me engano é o R1, agora esqueci na minha cabeça. Vai aparecer uma mira, aonde você quer ir, e o seu personagem vai voar até aquela direção. E caso você precise planar, se você segurar o botão X, que é o botão de pulo do game, você vai planando devagarinho e caindo devagar onde você quer ir. Essa mecânica de voar e atingir certos locais, ela me lembra bastante a mecânica, o funcionamento, só que de outra forma, né? Só visualmente falando, de outra forma,
o gancho da série Tenchu. Acho que vocês já jogaram Tenchu e acho que vocês sabem o que eu tô falando. E a mecânica do Duma me lembrou bastante essa mecânica do gancho. Porém, uma coisa que eu achei bem maneira que tem nesse jogo é que explorar pode te recompensar. Por quê? Porque os mapas, eles são, como eu falei, em mundos semi-abertos, eles são relativamente grandinhos assim, mas em vários locais desses mapas, meio que escondidos, não tão escondidos, mas alguns lugares meio que escondidos sim, você vai encontrar umas espécies de cristais roxos, que se você pegar, eles vão te dar Duma Points. E para que servem esses Duma Points? Para você upar as habilidades do Duma. Não só as habilidades de exploração, como as habilidades de batalha também, que eu já vou entrar e já vou falar mais especificamente sobre elas. Mas achei interessante a forma que a Tri-Ace colocou aí de incentivar você a dar uma explorada no mapa. Porque se o objetivo do game é sempre ir pro próximo ponto em que a história vai se desenrolar, pra que criar um mapa tão interessante, né? Dê um incentivo a gente a explorar. E o incentivo que eles colocaram foi esses Duma Points, e eu achei bem maneiro. Agora, seguimos para a parte do sistema de batalha. Para quem não sabe, desde a sua origem, Star Ocean ele é um RPG de ação. Ele não é um RPG de turnos, mas ele não é um RPG tipo hack and slash em que você sai dando porrada nos inimigos de forma desenfreada. Você tem, digamos assim, alguns limitantes que fazem você atacar. Quem já jogou a série Tales of, principalmente o Tales of Berseria, eu acho que o Star Ocean The Divine Force se assemelha bastante a esse jogo. Inclusive, não é à toa que esses jogos são parecidos. Eu costumo dizer que Star Ocean e Tales of são séries irmãs, porque na sua essência, né, os criadores de Star Ocean foram os mesmos criadores do primeiro Tales of, né? Hoje em dia não é mais assim que funciona, mas na origem, Tales of e Star Ocean nasceram praticamente pelas mãos da mesma equipe, então tem muita coisa parecida nos dois games. Mas como funciona o combate em si? Você vai poder usar os botões quadrado, triângulo e bolinha para desferir ataques, e nesses botões você vai mapear artes, digamos, habilidades de ataque que seus personagens vão poder destravar. Você pode montar combos com essas artes, por exemplo, sempre que eu apertar o quadrado uma vez, ele vai usar essa habilidade. Se eu apertar quadrado e quadrado pela segunda vez, ele vai emendar um combo dessa forma. Se eu apertar o triângulo pela primeira vez, você vai colocando habilidades e montando combos da maneira que você quiser. É bem parecido com o Tales of Berseria, como eu já falei, mas assim, todas as habilidades para você usar, cada uma delas gasta um tanto de AP, que é essa barrinha verde que vocês estão vendo aqui. Então assim, não dá pra você sair batendo desenfreadamente, você tem que esperar o AP recarregar. Como que você recarrega o AP? Você se move, você anda pelo mapa, fica parado, o AP vai recarregando sempre que você não estiver atacando. Então digamos que o AP seria o limitador, né, de aquilo que colocaria um turno nesse RPG de ação, bem entre aspas assim, né? Mas tem isso aí. Além disso, no game você pode ficar esquivando, pular durante os ataques, dar combo aéreo, né? Usar essas habilidades com combo aéreo. E também bastante interessante é que, apesar de ser um RPG de ação e você controlar só um personagem durante as batalhas, você pode trocar de personagem a hora que você quiser, sem burocracia nenhuma. Pelo menos dos personagens que são na sua party, né? Você pode colocar até 4 personagens na party. E dentre eles, cara, apertou pra cima no botão, nesse analógico aqui, ó. Apertou pra cima, pra baixo, você escolhe o personagem que você vai controlar no meio da luta. E todo mundo é jogável e bem da hora. Uma coisa que eu não gostei muito na parte da batalha é que eu achei a inteligência artificial dos seus personagens um pouquinho burra. Eu tive bastante problema com uma boss fight. Inclusive, dentre essas 12 horas que eu tenho de gameplay aí, eu praticamente só tive uma boss fight assim que eu achei desafiadora de verdade. Foi complicado de vencer. E muitos desses problemas aconteceram porque a inteligência artificial nessa luta, não ajudou. Toda hora meus bonecos que eu não tava controlando morria. Fiquei pistola, mas tudo bem. Acabou com uma hora, eu tive que praticamente dominar por completo o sistema de batalha do game, porque se não fosse assim, se eu fosse empurrando com a barriga, não ia dar conta. E Star Ocean, por si só, já é uma franquia que ela não é tão fácil assim. É um jogo um pouquinho mais, que exige um pouquinho mais de você, entendeu? Você tem que ter uma certa dominância do sistema de combate, senão você vai dar uma penadinha aí. E isso é uma coisa legal, porque hoje em dia, com uma certa experiência que eu já tenho jogado vários jogos,
eu gosto de jogar RPG bastante pelo desafio. Então, nesse sentido, pra mim, também tô me satisfazendo muito bem com o nível de desafio do jogo. Mas, vamos falar do que realmente interessa na batalha, que é a gimmick do Duma, né? Falei que o Duma ele era importante não só para exploração, mas também para batalha. E como que você usa o Duma nessa batalha? Então, mais ou menos de algumas formas. Quando você segura o botão R1 para poder ativar o Duma, uma barra chamada VA, que é barra de Vanguard, se eu não me engano, essa sigla VA, ela vai começar a ser gasta. Quando você tiver com o Duma ativado, o seu personagem ele meio que se torna invencível. Todo mundo que bater em você, você não vai tomar dano, mas claro que, né, você tem o limite dessa barra. E o interessante de você defender os ataques dos inimigos com essa barra é que sempre que você fizer isso, conseguir fazer esse negócio na hora certa, você vai ganhar mais barra de AP e consequentemente assim você vai conseguir usar combos mais prolongados, entendeu? Porque o AP vai te limitar menos a bater nos inimigos. Então façam isso, porque foi só quando eu descobri isso que eu consegui vencer esse chefão que eu achei difícil. E a outra coisa muito importante é quando você soltar o botão que você está carregando, o personagem vai dar um dash com o Duma e vai fazer uma investida no inimigo. Até aí, beleza. Acontece que durante o trajeto até o inimigo, você pode mudar a direção que você tá dando essa investida. Você pode fazer digamos assim, uma esquivinha e ir pra cima do inimigo dando uma desviada. Por que que isso existe? Digamos que o seu personagem faz isso para enganar o inimigo e ficar num ponto cego pra ele. O seu inimigo tá esperando você vir atacar ele, você sai do campo de visão dele e ele fala, oh meu Deus, onde o cara foi? E você acerta ele por um ponto cego. Sempre que você conseguir usar essa desviada e atingir o ponto cego de um inimigo, ele vai ficar vulnerável pra caramba, vai tomar o dobro de dano e você vai poder sentar pancada nele. O problema, mas ao mesmo tempo a parte da hora disso, é que aí existe um fator que eu sempre costumo falar aqui nos meus vídeos. O risco e a recompensa. Adoro quando o jogo faz mecânica de risco e recompensa. Se você usar a desviadinha e não atingir o blind spot, não conseguir atingir o ponto cego do inimigo, você vai gastar a sua barra de VA inteira. E assim, consequentemente, você não vai ter tanta chance de usar aquela barreira, de se tornar invencível e tudo mais. Você vai ter que recarregar essa barra. E você recarrega ela sentando lenha nos inimigos. Se você desviar do inimigo e fizer o blind spot certinho, você não gasta toda a sua barra, você gasta só metade da barra que você tiver e o inimigo vai ficar vulnerável, como eu já falei. Então, tem uma mecânica, existe uma parada bem feita no combate desse game. E ele é frenético, ele é dinâmico. Pra quem não é muito fã daquela pegada do bate e espera, do RPG de turno, cara, aqui o combate que é freneticão, é da hora e tudo isso aí tem, todos esses elementos estão envolvidos, funcionando ao mesmo tempo. É um combate maneiro, bem interessante, tem várias camadinhas, não é simplesmente só meter porrada. É da hora, pra mim, por enquanto, curtindo bastante. O que eu detestei nesse combate é a câmera dele. Infelizmente, não sei se não me adaptei, não sei direito. Mas pra mim, cara, a câmera do jogo não funciona. Não funciona mesmo. Direto, quando eu tô mirando num personagem, ele vem, me ataca, eu pulo pra lá. Cara, pra eu achar de novo o carinha que eu tava batendo, é uma briga. Não curti a câmera do jogo. Infelizmente, é isso aí. Nem tudo é um mar de rosas. E pra gente concluir a análise, umas outras coisinhas que eu gostaria de falar que existe nesse jogo, que, assim, ele tem um minigame chamado... Cara, é um nome complicado da bexiga aqui, deixa eu até conferir na minha colinha. Ezoa, só que se escreve desse jeito que vocês estão vendo aí na tela. Acho que é assim que se fala. Que é um jogo de tabuleiro com personagens, bonequinhos e tudo mais, que você vai pegando aí, você vai enfrentando vários cidadãos, os NPCs da cidade. Não sei muito bem ao certo pra que diabos você vai jogando isso. Eu acho que no fundo é que todos esses bonequinhos do game servem como equipamentos também. E como eu peguei a versão aí disponibilizada pela Square, que já acho que é a versão que vem com os itens extras de compra antecipada, sei lá. Só sei que eu ganhei o bonequinho da Lenneth, do Valkyrie Profile, do Lezard, dos personagens lá do Radiata História, que são jogos da Trials também. E esses personagens são tudo equipamentos, e eu posso usar esses personagens no meu joguinho aí. E confesso que eu joguei pouco, é um jogo interessante de tabuleiro, mas achei ele bem demorado. E achei que também, assim, as primeiras batalhas foi difícil de entender como funciona. Você vai acabar perdendo bastante partidas até você pegar a manha dele. E
assim, parte técnica do jogo, Vini, o que você achou? Uma coisa que vocês têm que ficar sabendo é que eu tô jogando esse jogo na versão do PlayStation 4 e 5, mas o meu console é o PlayStation 4, PlayStation 4 Pro. Então eu não tô tendo a melhor experiência em termos técnicos desse jogo. Ele, por padrão, dá a opção de você escolher o modo performance ou o modo gráfico. Eu joguei nos dois modos e mesmo no modo performance eu senti o jogo ter quedas de frames com uma certa frequência. Nada que fosse alguma coisa assim, meu Deus, está injogável, como o Valkyrie Elysium chegou a ser injogável pra mim. Não, o jogo tá muito bem otimizado nesse sentido pro PlayStation 4, tá? Não é uma coisa assim que eu senti que muitos outros jogos da Square fizeram, sabe? Os caras pensam na plataforma do Play 5 e pra colocar no Play 4 os caras só colocam tudo no low, só dá aquela capada. Não, parece que o jogo foi feito pensado no Play 4 também. Então não tenho o que reclamar desse sentido. Eu acho que de todos dos últimos que eu joguei, Valkyrie Elysium, Stranger of Paradise e esses que exigiam um pouco mais de processamento de hardware, o Star Ocean Divine Force tá muito bom, cara. Não tenho que reclamar mesmo, beleza? Algumas coisas que eu posso reclamar, mas aí eu acho que tem a ver com o console. Os loadings do game acho que é um tanto quanto longos. Acredito que no PlayStation 5 não deva ser assim. Algumas partes de gráfico também rola bastante sim umas coisinhas meio feia, como por exemplo a sombra dos cabelos dos personagens em várias cenas. Você vê que a sombra dos cabelos deles são todas quadriculadas. Acho que assim, beleza, é feinho, mas mano, eu já superei isso, tá ligado? Não tô sofrendo por causa disso. Mas uma coisa que tá um pouco me irritando na parte visual é que o brilho do jogo é muito forte, cara. O jogo tem um brilho muito forte. Não acho assim, os cenários de floresta, na parte de dia do game, eles não são assim uma coisa muito vibrante, sabe? O verde da floresta é muito verde, não. É tudo um tom meio assim de que é meio esbranquiçado, sabe? Tudo meio uns verde meio esbranquiçado. Parece que a luz, que foi a iluminação que foi colocada nesse jogo, não foi colocada de uma maneira, cara. Não foi. O jogo falta um pouco de colorido. Se ele fosse mais colorido, com as florestas mais vibrantes, ele seria um jogo lindíssimo. Porque os personagens, nessa pegada mais anime e tal, tudo tá meio legal. Tirando o protagonista que é feio pra caramba. O cara é muito esquisito, mas o resto dos personagens são maneiros, cara. São maneiros, mas o cenário é muito apagado. Não muito apagado, sei lá, é muito claro, cara. É um branco, um esbranquiçamento que desnecessário. E mais outra coisa que eu acho que pega bastante, aí eu não sei se é só na versão do PlayStation 4 ou no 5, é que, os NPCs, os caras teleportam. Você tá dando um rolê na cidade, do nada, pá! O cara aparece, mano, da sua frente. O jogo não carrega direito os NPCs. E você vê, pelo menos na versão do PlayStation 4, não carrega. O personagem aparece do nada, às vezes você tá, a um passo do boneco e o boneco não apareceu ainda, o jogo não carregou ele. Isso rola bastante, dá até um susto algumas vezes e tal. Mas, cara, beleza. Também dá pra superar, não é algo que vai estragar sua gameplay. Mas, de fato, acontece com muita frequência, tá? E a parte da trilha sonora, confesso que a música de batalha em si do jogo, ela acabou prendendo na minha cabeça. Ela é uma música bem agitadona. Vou deixar ela tocando de música de fundo desse vídeo. Bem pegada. E pra quem não sabe também, o jogo tem uma música tema, que eu fui proibido de colocar aqui pelo embargo qualquer trecho dessa música na review. Mas ela é uma música tema cantada pelo Hyde, que pra quem viu anime aí na época do Cartoon Network, lá Samurai X, Full Metal Alchemist, já deve ter ouvido falar da banda Larkin Ciel, né? E o Hyde, apesar dele ter a parte solo dele, ele é o vocalista dessa banda, então o tema do Star Ocean Divine Force, que se chama Pandora, é cantada pelo Hyde. Talvez quem queira um dia aí baixar pra ouvir, ouve lá que a música é bacana e provavelmente vocês vão reconhecer o cantor aí, pra quem tá ligado que banda é essa Larkin Ciel que eu tô falando. E cara, de maneira geral, isso é tudo o que eu tenho pra trazer pra vocês sobre Star Ocean The Divine Force. De todos os jogos mais assim, AAA, vamos botar bem entre aspas aqui, AAA que a Square quis trazer desse ano, esse aqui, por enquanto, é um dos mais recomendados por mim. Acho que o jogo tá bem sólido, ele não é um jogo cru, como o Valkyrie Elysium é. É um jogo que, cara, tem uma narrativa sólida, funciona bem,
tem bastante personagens. Ah, eu não falei de umas coisas mais importantes para trazer. Progressão de personagem. Cada personagem, como que você progride os personagens, como você evolui seus personagens nesse jogo. Você vai vencendo batalhas, passando o level, e todas as habilidades que você pode dar pro seu personagem estão distribuídas numa espécie de árvore, né? Tipo, sei lá, alguma coisa similar a um Sphere Grid, assim, do Final Fantasy X, que você pode seguir para qualquer direção que você quiser. Por exemplo, na árvore aqui do protagonista, se você for para cima, você vai focar mais em habilidades, tanto passivas quanto ativas, de ataque dele. Se você for para a esquerda, você vai focar mais numa parte defensiva dele. Tô dando exemplos aqui, tá? Então, isso é uma parada bem maneira também, que pode contribuir até pro fator replay do jogo, porque você tem diferentes builds para priorizar o personagem, dependendo da maneira que você quiser jogar. Eu tô focando meu protagonista no modo porrada, mas se um dia eu quiser fazer o protagonista focado no modo mais magia, sei lá, um modo mais defensivo, um modo que ele seja mais tanker, sei lá, eu tenho essa possibilidade. Então, Star Ocean não é um jogo engessado, né, que você só tem uma possibilidade de fazer. Não, ele te dá um leque de coisas pra você fazer com todos os personagens, não é só o protagonista, todos os personagens tem uma árvore que você pode seguir para vários caminhos. Não tem o que falar, cara. É um jogo muito mais bem feito que qualquer um desses últimos que saiu aí da Square. É claro, retomando o que eu falei no começo, essas são as minhas primeiras impressões. No final, tudo pode mudar. Uma review só deveria ser realmente feita quando uma pessoa zerasse de fato o jogo. Porque, cara, aí sim ela vai ter experimentado tudo e vai poder te falar, não, a experiência do começo ao fim é boa. Tá? Mas infelizmente, o que eu posso fazer? A Square me mandou o jogo faz pouco tempo e eu tenho que lançar uma review no dia de hoje. Então, foi isso o que deu pra fazer pra vocês. Tô tentando ser o máximo de sincero com vocês possível. Beleza? Galera, então é isso. Espero que vocês tenham curtido essa minha análise. Espero que vocês dêem uma chance pra esse game. Lembrando que existe uma demo dele disponível nas plataformas PlayStation 4 e PlayStation 5. Dê uma jogadinha lá, qualquer coisa. Sintam o jogo na pele por vocês mesmos, mas, como disse, primeiras impressões, o jogo tá aprovadíssimo por mim, sério mesmo, aprovadíssimo mesmo, beleza? Então galera, tô indo nessa. Se vocês puderem ajudar o meu canal a continuar trazendo conteúdos pra vocês, considere se inscrever se você não for inscrito, deixa o like aí pro YouTube divulgar mais esse vídeo. Deixa algum comentário também, porque o engajamento no vídeo ajuda de certa forma. Comenta qualquer coisa, tô comentando só por comentar, sei lá, pode ser. E se vocês quiserem ajudar ainda mais, fala, Vini, pô, curto pra cacete o seu trampo, cara. Você é um cara aí que é fera. Considera fazer uma contribuição aí pro nosso trabalho, que infelizmente nosso canal não arrecada tanto só com visualizações. Então vou colocar a chave Pix do canal aparecendo na tela. Se você quiser fazer alguma contribuição, a chave Pix é a melhor maneira de você ajudar aqui. Mas, caso você queira ajudar de outra forma, também considere aí se tornar um membro do canal. Beleza? Não prometo recompensas nenhuma. Membro, essas coisas aí, eu só faço pra pedir ajuda mesmo. Mas assim, todas as minhas redes sociais, qualquer pessoa pode usar. Então todas elas estão na descrição. Inclusive temos um grupo do WhatsApp do canal, que é aberto pra qualquer pessoa. Não precisa ser membro, não precisa ser nada. Quer entrar no grupo do WhatsApp e conversar com a galera lá, que a gente fica trocando ideinha sobre RPG, sobre alguns outros jogos? Só entra no grupo aí, só entra no link, cara. Qualquer um é bem-vindo. Firmeza? Um grande abraço a todos vocês, fiquem com Deus, falou, é nóis e fui!